Que maravilha! Vamos estudar, vamos apreciar a palavra do Senhor, que está revelada no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 em diante. Naturalmente eu vou concentrar basicamente no versículo, capítulo 8, versículo 21 a 23. E é por isso que eu escolhi com muito cuidado este fundo musical, porque ele remete a uma imaginação no deserto. Você imagina, amigos e amigas, que aqui eu quero saudá-los com muita satisfação. Peço o seu prestígio, peço aquele like. É só isso que eu peço, e a sua atenção, o seu prestígio. Seu prestígio para refletir sobre a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que menciona tudo que existe neste mundo. Quando eu não conhecia esta palavra, eu me considerava cego espiritual. Hoje eu olho para trás e vejo e agradeço a tamanha misericórdia que Deus fez para comigo. Agiu no meu coração e me transformou em uma outra pessoa, melhor do que já fui. Eu sempre busquei e quis ser uma pessoa amistosa, um Valmont amistoso, que conversa com todos, que bate papo, que gosta de participar, mas eu não tinha descoberto ainda a felicidade mais profunda, que é buscar a Deus, ter atenção à sua palavra, vivenciar por enquanto estamos aqui neste mundo. Como é maravilhoso! Para você sentir isso no coração, isso é muito pessoal. Então, eu apenas externo um sentimento. Se você gostar e nos acompanhar, é o meu desejo que você compartilhe comigo esse sentimento de ser feliz com Jesus Cristo dentro de nós. E para isso a gente tem que reformar os nossos pensamentos. Nós temos que transformar a nossa postura diariamente. Talvez esse fundo musical esteja um pouco alto, mas se tiver, depois eu vou corrigir. Vou baixar ele um pouquinho agora aqui, porque o objetivo dele é exatamente a gente sintonizar algo que aconteceu há mais de 500 anos antes da vinda de Jesus a este mundo. Naquela época, a palavra de Deus já nos revelava sobre os propósitos que Deus tem para conosco, para comigo e para com você, todos nós seres humanos. Nós deveríamos nos considerar super privilegiados. Por que super privilegiados? Porque nós somos dotados de amor, misericórdia e galardões que Deus nos possibilita, certo? Então, eu parei um pouco aqui para recomeçar em algum outro momento. Todas as minhas gravações, essas minhas lives que eu faço aqui, eu volto a repetir, elas são caseiras, elas não têm um estúdio assim. Eu ponho uma luz aqui e tal e improviso com a maior simplicidade, com a maior humildade, para, dentro desta postura, dentro destes momentos, desses propósitos, levar o melhor de mim e, em parte, cumprir
uma das missões que Jesus deixou para todos nós, seres humanos. Os que creem, aperfeiçoe a sua fé cada vez mais. Os que ainda não têm conhecimento, não crê, eu desejo que em algum momento possa refletir e possa nascer uma crença, nascer uma fé dentro desses propósitos que Deus tem para conosco. Jesus nos ama e Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus também. São circunstâncias, são oportunidades que cada vez que a gente se manifesta, a gente quer explanar mais um pouco, mas o tempo é curto e a gente tem que ir direto nos temas e uma coisa de cada vez a gente vai explorando. Pois bem, então eu vou ler este episódio que aconteceu com o profeta Oséias, desculpe, com o profeta Esdras. Falei Oséias porque eu tenho planos também para em algum momento revelar algo de Oséias. Na antiguidade, antes da vinda de Jesus, sempre houve como acontece hoje, o mundo em conflito, né? As grandes potências querendo sempre ter o domínio que naquele momento que eles estão vivenciando, eles acham que nunca vai acabar e tudo vai ser, o império vai ser eterno, o império materialista aqui, né? Então, a gente vai passando por civilizações e cada civilização tem um momento de imposição de poderes que cada império se manifesta e vai guerreando, vai conquistando territórios e com isso vai oprimindo o ser humano, porque nessa opressão, por trás disso está a ação diabólica do anjo caído, né, que a gente não deve mais nem ficar falando o nome, todo mundo sabe quem é, né? Então, eu vou ler a passagem e depois eu vou explicar de forma mais resumida possível. A palavra do Senhor, neste capítulo 8, versículo 21, diz: Então, ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho desta viagem, porque ele havia dito: a mão de nosso Deus está sobre todos os que buscam, né? E está também sobre todos que são contra e que o abandonam. Deus está sempre presente e acompanhando. A boa mão do Senhor, a boa mão de Deus está conosco, para quem crê, para quem acredita. Assim diz o profeta Esdras, de novo falei, Esdras. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Irmãos, amigos, pessoas que agora estão a me ouvir, esta passagem bíblica, na verdade, ela descreve quando Esdras convocou o povo para um jejum e oração ao lado do rio Ava, para pedir a Deus proteção divina e uma viagem segura de volta a Jerusalém, pois ele havia dito ao rei que a boa mão de Deus os protegeria. E ele, naturalmente, sentiria a vergonha de pedir uma escolta militar que pudesse acompanhar aquele povo que estava retornando do exílio para
seguir até a cidade de Jerusalém e lá reconstruir tudo, recomeçar tudo. Por quê? Por que recomeçar tudo? Conforme eu falei antes, esses conflitos existentes, naquela época, existia o maior império que já houve em toda a antiguidade, que foi o Império da Macedônia. Né? Naquele momento, houve um rei chamado Nabucodonosor, que ele era praticamente invencível. Então ele invadiu Jerusalém, destruiu, né? Destruiu a cidade inteira, destruiu todos os prédios, tudo que existia em Jerusalém foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E que nessa batalha, após essas guerras todas, eles pegaram aquele povo judeu, né, aquele povo israelita, aquele povo que ainda estava num processo de consolidação para chegar onde hoje nós temos o Estado de Israel. Naquela época, eles estavam começando, né, eles já tinham chegado na Terra Prometida, o projeto de Deus já estava começando a se desenvolver na Terra Prometida e veio o rei Nabucodonosor, da Babilônia, né? Não é Macedônia. A Macedônia é uma sub-região dentro da Babilônia. A Babilônia era uma região, um império babilônico, que mais tarde ele se tornou o Império Medo-Persa, e aí tem toda uma sequência, que se a gente for se aprofundar, também requer uma explicação mais ampla. Mas o que eu estou querendo esclarecer a todos é que, conforme esse fundo musical que eu pus, aquilo me chamou a atenção de como esse povo foi de volta do cativeiro retornar a Jerusalém. Como que isso aconteceu? Eu fui pesquisar também sobre esse rio Java, e esse rio até hoje ainda existe lá como um dos afluentes do rio Tigre, aliás, do rio Eufrates, porque essa região mesopotâmica, ela é entre o rio Tigres e o rio Eufrates, onde hoje é o Irã, que está tendo toda essa sequência de conflitos, de civilização. Tem época que eles regridem, depois eles retornam à modernidade e tudo mais. Agora, neste exato momento, hoje, dia 11 de janeiro de 2026, o império dos ayatolás está em ruínas. Provavelmente vai retornar a dinastia Pahlavi e vai tentar remodernizar, reconstruir o país. Pois bem, então, como isso aconteceu? O porquê a palavra de Deus esclarece todas essas coisas. Como isso aconteceu? Como foi todo os fatos durante 70 anos eles já estavam sendo submissos ao império de Nabucodonosor lá, né? Então, como as coisas não são eternamente como os imperadores querem, chegou o momento que este império foi abalado pela conquista de Ciro o Grande, o rei da Pérsia. A Pérsia, através do rei Ciro, invadiu a Babilônia e lá destruiu, praticamente neutralizou a força do Nabucodonosor, que já tinha, aliás, o Ciro não lutou direto com o rei Nabucodonosor. Ele destruiu o império, mas já foi numa sequência, depois que o Nabucodonosor já tinha morrido, já estava fora de combate e tal, já tinha falecido, que inclusive ele era tão invencível que ele morreu de morte natural. A palavra de Deus diz que o Nabucodonosor, ele era um rei um pouco assim,
Tinha a hora que ele acreditava em Deus e tinha a hora que ele abandonava Deus e ficava achando que ele era o próprio Deus. Olha o que absurdo o poder faz com as pessoas. Ele era um simples mortal e está lá morto como eu vou morrer, você vai morrer, e todos nós vamos morrer na carne e aguardar a ressurreição. Mas naquele momento, naquela época, eles não acreditavam nesses princípios. Então veio o grande rei sírio e já num outro momento, né? Num outro momento, o Ciro venceu o então rei que dava sequência, né? Naquele reinado, naquele império, o rei chamado, eu anotei aqui, Abinildo, né? Que era o rei chamado Abinildo. Facilmente o rei Ciro derrotou e o rei Ciro, o grande, ele era um rei, por isso que ele teve muito sucesso, ele era um rei de certa forma abençoado, porque ele era temente a Deus. Então, quando ele tomou conta, que ele derrotou, que ele passou a imperar o seu governo sobre esse imperador lá que havia sucedido o Nabucodonosor, da Babilônia, ele quis fazer justiça, então ele localizou essa colônia de israelitas, que eram judeus que tinham. Porque israelita e judeu é quase uma coisa quase sinônima da outra, mas no fundo eles são pessoas que Deus escolheu para revelar a verdade sobre o planeta. E eles iam bem e às vezes começavam a fraquejar muito, então vinham os castigos. Tudo isso está nos planos. Tudo isso vinha as respostas da não aplicabilidade dos propósitos que Deus tinha com essas pessoas, né? Então, quando isso acontecia, vinham as guerras e eles acabavam sendo derrotados e iam para o cativeiro. E lá no cativeiro, já após 70 anos, na Babilônia, chegou o momento desse rei Abinildo, o rei Abinildo, fraquejou e foi engolido pelo Ciro, o rei da Pérsia. Aí, daí para frente, as coisas mudaram. O rei Ciro chamou esse pessoal e disse: olha, eu quero liberar vocês, eu vou soltar um decreto aqui para vocês voltarem para a terra de vocês e lá reconstruírem a cidade de Jerusalém. Lá vocês reconstruíram o templo que foi destruído pelo o anterior aqui, o rei da época, o Nabucodonosor. E vocês retomarem isso e cumprirem a missão junto a Deus. Para você ver como um governante que obedece, que está atento à palavra de Deus, às palavras do Senhor, ele tem sucesso também nesse sentido. Por quê? Porque prevalece a verdade. Então, essa passagem bíblica, ela descreve exatamente quando Esdras convocou o povo para esse jejum. Primeiro, após ele receber esse prêmio, né, essa liberação, que isso já foi um outro rei, depois que já, alguns anos depois, foi um rei chamado Artaxerxes. O rei Artaxerxes é quem era submisso já ao governo, o imperador do Ciro. O Ciro reuniu todo o Império Persa e começou a iniciar o Medo-Persa, que eles já acabaram sendo inclusos nesse projeto. Então ele, agindo dessa maneira, ele convocou o povo que estava sendo escravizado e disse: não, agora eu vou liberar vocês, vocês retornam até Jerusalém, reconstroem, vocês vão reconstruir a cidade e vamos adiante, né? Esse foi o plano. Isso foi a determinação que o rei deu. Foi emitido esse decreto e foi tudo permitido. Ainda disse mais: olha como é Deus, como Deus é fantástico, ele nunca esquece das pessoas que ele ama.
e que ele determina e que ele chama para uma missão. Às vezes a pessoa, eu e você, pode ser chamado, e se a gente cumprir ou não cumprir, Deus está observando. Se você de coração, de dedicação e amor, se propor e tiver fé, você cumpre. Se você não tiver, você vai aperfeiçoar a sua fé e Deus te ajuda e você cumpre também. Senão, aí é outra história. Pois bem, então houve essa liberação e dentre essas liberdades, o rei ainda foi mais bonzinho ainda. Ele disse, olha, além de eu liberar vocês, eu vou liberar a riqueza que foi roubada lá de Israel. Toda a quantidade de ouro, prata, gado, toda a riqueza. Naquela época o mundo tinha como referência essas coisas. Era o ouro, era a prata, era a quantidade de bois, né? Todo um gado, ovelha, tudo isso eram valores que determinavam a riqueza de um império. É claro que dentro disso também tinha a força que o exército de cada imperador tinha, e tudo isso era consequência da potência econômica, né? Então, a gente, dentro disso, a gente tem que ter uma visão de um panorama geopolítico, de um panorama geopolítico. Por quê? Porque funcionava assim. O poder naquela ocasião era centralizado, o mundo girou em torno do Império Medo-Persa, que foi inicialmente comandado pelo Ciro o Gomes, o Ciro o Grande, né? Então, essa mensagem, ela nos traz uma coisa por trás dessa mensagem. A gente, quando lê, a gente lê num primeiro momento, e aí, às vezes, a gente começa de imediato a visualizar, e depois a gente vai se aprofundando e vai notando o que a palavra de Deus está nos mostrando. A palavra do Senhor está nos mostrando o seguinte, que quando você se humilha perante Deus, quando você ora, quando você jejuma, quando você se dedica e age, você tem a resposta de Deus. Você tem a verdade chegando em resposta aos propósitos que você fez. Então, durante o ano, nós estamos no mês de janeiro. Então, qual é o nosso propósito de hoje? Nós aqui. Tudo que a gente tem lá, em toda aquela época, aqueles fatos acontecidos, há mais de 2000 anos atrás, aquilo aconteceu, mas se a gente traz para uma situação geopolítica de hoje, é mais ou menos equivalente. O conflito das potências, os fatos, os absurdos, de certa forma, até as indulgências de hoje, né? Hoje tem. Eu escrevi um livro aí falando sobre indulgências, que elas aconteceram no século XV, e até hoje elas ainda continuam. E eu digo isso, as indulgências continuam. Por quê? Porque o que foi praticado naquela época ainda hoje é praticado de uma outra forma. E ainda hoje também esses fatos acontecidos lá naquele tempo, naquela situação onde a geopolítica determinava isso, o poder da Babilônia ele se estendia em todas as regiões, eles iam conquistando vários e vários povos através da força, porque com isso ampliava o seu poder econômico, eles tinham domínio de tudo. E tinham os escravos, os submissos daquelas potências que é quem sustentava esses poderes. Só que esses poderes, como hoje também, eles são perenes. Chega um momento que eles se diluem, chega um momento que vai se renovando, ou de uma forma ou de outra. E imagine um império. Imagine um império sendo destruído através da mão de Deus, né? Deus estabelece, determina governantes e também retira. Põe e retira. Naturalmente, essas coisas são expressões que podem resumir o que a palavra nos revela. A unção e a inspiração dos profetas
naquela época, eles se comunicavam dessa forma. Então, o Esdras, ele foi um grande profeta, ele era também um escriba, que era pessoas que se dedicavam à lei, escrevia textos, e além disso ele era um grande pregador, ele era um homem de Deus, temente a Deus, e era um judeu, era um israelita que estava lá também em exílio. Muito embora a palavra diz também que ele já nasceu na dispersão lá. Então, até hoje tem judeus aqui que nascem no Brasil, mas são oriundos da dinastia lá dos judeus. E que hoje já tem o Estado de Israel, mas naquela época não tinha, eles estavam em formação. Cada vez que crescia, subia, ganhava poderes e tal, acabava caindo. Hoje, graças a Deus, eles têm se mantido. Apesar de toda essa brigaiada toda no mundo, mas ninguém hoje consegue derrotar Israel. Mas isso, oportunamente, também a gente pode falar sobre isso. E eu quando me propus a desenvolver esse tema, na verdade, eu fiz um estudo para cumprir uma missão que me foi dada lá na nossa congregação aqui da Assembleia de Deus, Bela Vista 1, e amanhã, dia 12, eu vou ser o prelator que vai encerrar os 12 dias de mensagens para cada mês do ano. Então, hoje à noite vai ter o pregador, que vai falar sobre um determinado tema. Desde do dia 1º até hoje, cada dia tem um pregador, diácono, pessoal, membros da nossa igreja, que vai escolher um tema para falar. Na verdade, esses temas já foram previamente definidos para sincronizar, para ajudar mais o prelator, o pregador, né? Então, eu até aproveito para homenagear ao nosso pastor dirigente, o pastor Rogério Sena, e o pastor Joel, que é o pastor imediato que comanda toda essas determinações por ele elaborada. Então, dentro desta mensagem, a gente quis separar aqui os pontos chaves. Quais são os pontos referenciais que essa mensagem quer, né? Primeiro, quer que a gente tenha confiança em Deus, né? Porque assim, o trecho que fala sobre essa confiança em Deus, que ela só acontece quando a nossa fé, consequência das nossas orações, ela se revelam aqui no trecho onde enfatiza a importância de confiar totalmente em Deus. Quando o profeta diz: a boa mão de Deus nos conduzirá, nos protegerá, nos conduzirá no deserto. Você imagina o deserto, aí é que entra, vou ver se eu acho aqui a música de novo, né? Aí é que entra você andando no deserto durante, a palavra de Deus diz que foi, a Bíblia Sagrada, ela diz que foi durante 4 meses eles andaram nesse deserto. A distância de Israel, de Jerusalém até a Babilônia era um pouco mais de 1.000 quilômetros. Tem pregadores que falam 1.200, outros falam 1.500, mas estava procurando a música aqui, o fundo musical, mas acabei perdendo um pouco. Eu vou ver se eu localizo, porque ela remete o sacrifício, aquela quantidade de pessoas, tudo com aqueles camelos, tudo seguindo. Olha que fé, que determinação. Isso é fantástico. Mulheres, crianças, cada um, eles paravam naqueles oásis, oravam, glorificavam a Deus. Então você imagina num deserto, onde durante o dia era aquele calor terrível e à noite fazia frio. Só mesmo Deus estando com essas pessoas. E aí é porque a palavra diz, e a gente lembra agora, por que o Esdras,
ficou um pouco envergonhado de voltar ao rei Artaxerxes e dizer: "Ô rei, o senhor é bonzinho, graças a Deus, que bom, nós te agradecemos, mas dá para o senhor liberar alguns soldados daqui do exército, alguém para nos acompanhar, para nos proteger." Ele chegou a pensar em voltar no rei e falar isso, mas ele ficou com vergonha, porque ele imaginava: se o meu Deus é quem me protege e eu tenho fé nele e só nele eu confio, eu vou chegar lá e vou falar isso, e ele vai dizer: então você está se contradizendo, como é que você confia no seu Deus e vem me pedir proteção? Então o Esdras, ao mesmo tempo, ele, o Esdras, ele pensou nisso, ele foi grande. Ele falou: não, eu não vou, para que eu vou me envergonhar, me contradizer? Não, não vou. Acabou não indo, fez a viagem e teve sucesso. E chegou em Jerusalém 4 meses depois com toda a sua caravana. Essa primeira leva, a palavra também mais adiante fala que houve duas etapas. Essa primeira etapa foram mais ou menos umas 3 mil pessoas, homens, mulheres, pessoas de idade, crianças, naquele deserto liberado pelo rei. Então, só que naquela época o perigo de você andar no deserto era grande, porque tinha muitos ladrões, salteadores, que eles ficavam de olho. Eles ficavam no topo das montanhas e eles olhavam lá embaixo, aquele pessoal, aqueles viajantes passando, e eles armavam o crime, eles planejavam de assaltar essas pessoas. E grande parte das pessoas que saíam, se não tivesse muito bem planejados, essa música diz tudo. Eu me sinto como que eu esteja naquele povo, andando, sabe? Olhando, observando, com aquela fé, com aquela proteção de Deus, porque eles percorreram durante 4 meses mais de 1.000 quilômetros a pé, subia em jumento, subia nos camelos, descansava um pouco, de noite. Naturalmente eles tinham os momentos de parar para orar, para jejuar, para agradecer a Deus. Tudo isso é fantástico. Eu me encanto de forma feliz quando eu estudo essa palavra do Senhor. Ela é maravilhosa. Em qualquer momento que você for estudar a Bíblia, você vai sentir a presença de Deus. Eu recomendo, amigo. Eu recomendo. Olha, sinceramente, eu acho que quem não conhece a Cristo, quem não conhece a palavra, não sabe o que está perdendo. Mas no dia que o Espírito Santo lhe alcançar, que você der uma atenção inicial, vai nascer dentro de você a palavra de Deus, ela vai te transformar, ela vai te dar condições de reflexão para você sentir essa felicidade. Outro dia alguém falou para mim: puxa, parabéns pela sua felicidade, você é outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. E sobre alguns aspectos também da nossa civilização, mas sobre o ponto de vista espiritual, eu nasci, eu ainda sou bebê, eu ainda me considero iniciante na glória de Deus, e eu espero, glória a Deus, Papai do céu, que conduza a mim e a você que agora me ouve. Você que eu digo, pode ser crente, não crente, pessoa que queira glorificar, que queira conhecer, que queira vivenciar a Deus. Esta palavra de Deus diz que nós existimos para a glória de Deus. Nós não existimos por acaso. Deus não nos criou com o propósito de eu vou te criar. Ele cria eternamente, está criando, mas nós somos criaturas e filhos de Deus pela herança que Ele determina com a sua misericórdia. Outras coisas que são criadas por Deus, elas se revelam na natureza, elas se revelam nas estrelas, elas se revelam em várias formas de se observar a presença de Deus.
isso de forma exposta, de forma mais, de uma visão assim ampla. Mas quando a gente vivencia o nosso Deus eterno, todo-poderoso, consubstanciado na nossa interpretação no Pai, no Filho e no Espírito Santo, isto é algo, meus irmãos, isso é algo que quem tem esse privilégio de sentir isso é algo muito fantástico. Eu não quero mais nada na vida que não seja contemplar esta felicidade. É claro, é bom a gente ter dinheiro, carros, tudo que os prazeres daqui do mundo material nos oferece, até certo ponto é lícito se ter, para isso a gente trabalha e tal. Aí outras coisas, outras derivações, outras fraquezas carnais são outras coisas que o inimigo das nossas almas aproveita para, como é que chama? É, deturpar o sentido de que Deus nos deu com o objetivo, aí ele deturpa para você com aquela ilusão, assim que é bom ser feliz, eu quero escarnecer determinados sentimentos materiais. Aí você começa pela própria negativação a Deus. Você não dá atenção. Não, essas coisas, isso aí, a vida sempre foi assim, essa história que Jesus está voltando, eu sempre escutei e tal. Mas, amigos, ainda tem tempo. Ainda há tempo para você. E para mim, também, porque se eu não perseverar, se eu não continuar com esse mesmo propósito de louvar, de orar, de jejuar, eu sou um pouco fraco no jejum, mas eu quero me fortificar. Eu quero encontrar uma forma de jejuar mais. Porque o jejum é que mais fortifica o nosso espírito. Quando você está com aquele jejum, mas o jejum é diferente, as pessoas pensam que jejuar é ficar só emagrecendo, não vou comer, não vou... O pastor Rogério, que é o nosso, eu volto a falar, o nosso grande pastor, comandante, ele sempre fala, irmão, a gente pode jejuar até num propósito de, vou ficar 3 horas sem abrir a minha boca para pôr nem água. Nem água eu vou pôr na minha boca. Por quê? Porque o propósito espiritual do jejum não é o propósito de simplesmente se abster de comer, de se alimentar. Tá? O jejum é tão forte que Jesus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Redentor, quando esteve aqui na Terra, ele jejuou, ele foi lá para o deserto e ficou 40 dias sem comer e sem beber. Mas ele retornou ao aspecto de continuidade do ministério dele aqui, já preparado para subir ao Calvário. Talvez se ele não fizesse isso, ele não tivesse cumprido 100%, mais de 100%, 1000% a função do Deus Eterno, Pai Todo-Poderoso, que foi delegada a ele. O que dá a força no nosso espírito é o jejum e a oração. Também, quando você está jejuando, você está... Desculpa, para mim não ter que espirrar, meus irmãos, isso é uma coisa que é automática. Quando você está jejuando, você está fortificando o seu espírito. E quando o seu espírito está bem cristalino, bem fortalecido, você está próximo de Deus. Deus está te retribuindo com felicidade, com qualidade de vida. Você passa a ter uma felicidade, eu sinto uma felicidade que não tenho como narrar. E eu me transporto dentro dessa felicidade quando eu estou apreciando a palavra do Senhor. Quando eu estou apreciando, estou observando, estou lendo, estou com sede e estou sendo saciado desta palavra. Isso é maravilhoso. Isso pode acontecer como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se não acontecer, também faz parte da vida. Deus nos possibilita galgar cada vez mais a nossa salvação. Essa nossa salvação é algo que precisa ser vista sob o aspecto de que você, quando é salvo, você é salvo de quê? Você é salvo do pecado, você é salvo da lascívia, que é a constância do pecado. E o que é o pecado? É tudo que a gente vê aí no dia a dia. As coisas ruins, as injustiças. Então aquilo é
uma coisa que sempre existiu após a queda de Adão e Eva. Nós fomos destituídos e o Deus foi tão maravilhoso que quando houve essa desobediência a Deus, Deus poderia ter nos eliminado. Ah, tá bom, então vocês não servem, eu vou acabar. Acabou. Ele teve, tem e eternamente ele tem esse poder. Só que ele é tão amoroso que ele não exerce ele não opta por isso, ele não está atrás, ele não quer te cobrar, ele não quer te castigar, ele apenas se apresenta para você porque ele te ama e me ama. E esse amor você só sente quando você louva, quando você solta o teu coração, abre o teu sentimento ao encontro do poder de Deus. Então você não tem mais aquele momento de você andar mal-humorado, andar com preguiça, andar com frequências de erros, né, como eu tive. E aí às vezes ainda tenho, mas aí eu me fortifico depois. Jesus disse que na vida nós sempre vamos ter dificuldades, mas que a gente tenha ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer o mundo. Nós já estamos vencendo o mundo quando a gente está seguindo a sua lei, quando a gente está buscando os seus mandamentos, está tendo fé nele, Senhor amado. Então, dentro desse estudo, eu quis seguir a sequência de como foi a ação de Esdras, qual foi a motivação e qual foi o ponto mais característico desse tipo de ação, de resposta. A resposta veio com a conclusão. Ele alcançou, após 4 meses, o Esdras alcançou a cidade de Jerusalém e lá entregou aqueles povos que estavam lá, porque quando havia essas invasões, o poder que estava imperando, que estava impondo, ele trazia o que tinha de melhor com as suas riquezas, mas deixava aquele povo mais fraquinho lá, sofrendo, sendo escravo e tal. Mas aquele povo também, no decorrer do tempo, alguns ainda estavam em processo de desenvolvimento, de arrependimento, porque o segredo de tudo na vida é o arrependimento. Você não consegue nada de vitória sem antes você se arrepender. Então, quando a gente se entrega ao Senhor, que a gente quer se dedicar uma vida a Deus, tudo passa a ter sentido diferente do mundo. O mundo, ele não está nem aí, ele faz as coisas assim, eu gosto de Deus, Deus é bonzinho, Jesus Cristo, eu vou lá na igreja, eu vou uma vez por ano, né? Chego lá, eu faço os meus, ou então vou uma vez por mês, aí a pessoa fica naquela, né? Sai de lá, às vezes até pior do que quando entra. Porque quando ele vai para lá, em algum momento ele vai buscar algo que para ele tá vazio. Às vezes alguns lá mesmo aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que começa por isso. Começa quando você aceita. Se você aceitar, você já está se tornando, já está se convertendo numa nova criatura. Aí você começa a fazer a revolução interna e tudo mais. E essa revolução interior, esse renascimento que você vai tendo dentro de você, ela vai atingir o seu apogeu, a sua conclusão final, quando você chegar no céu. Quando você se sentir nova criatura. Às vezes você começa a ter alguns experimentos aqui ainda na Terra, antes de partir, porque você já tem um outro tipo de felicidade. Você não está mais nas ilusões da carne, naquela ilusão, naquela mentira, porque tudo é uma mentira. Ah, eu vou encher a cara, eu vou dançar, eu vou fazer festa, eu vou comemorar. Ninguém deve condenar os procedimentos de cada um, mas a gente tem que ver que isso, o que está te levando? O que está te levando a isso? É um vazio. E aquilo fica sempre, aquela ligação. Não, aquilo é uma coisa provisória. Quando você menos espera, vem a consequência daquilo que você agiu. Comigo, graças a Deus, eu consegui em tempo corrigir. Estou tentando ainda, cada dia que passa é uma vitória. Nós temos que fazer uma jornada feliz. E aí eu quero concluir
vou retornar à música que me conduziu. Eu busquei muito esse fundo musical, eu achei assim bem adequado, né? Aquele desafio que o Esdras teve com os demais que o acompanharam. Quem foram essas pessoas? Teve vários lá, tem uma relação na Bíblia, porque se a gente for falar é muita coisa. Mas teve lá duas pessoas que eu já tinha visto falar que acompanhou o Esdras. Foi o Jetfer, que eram os semi-profetas, pessoas de Deus, e o Daniel. O Daniel, que não era aquele Daniel da Cova dos Leões, era outro Daniel, mas a palavra diz lá, mais tarde, explica outros nomes e tudo mais. Então, isso significa, para concluir, cada vez que nós nos propomos, cada vez que nós queremos nos predispor a uma nova jornada, que é a jornada do ano de 2026. Quando acabar 2026, se Jesus não chegar antes, nós vamos caminhar para 2027 e vamos também renovar, vamos criar nova proposta. E aí também a gente vai ter a mesma sequência de agora, como nós já tivemos em anos anteriores. Eu tenho, basicamente, eu estou indo para 4 anos que eu me conscientizei, eu me converti, eu passei a ser crente. Ser crente, você pode ser crente em qualquer denominação. Ser crente é buscar a palavra de Deus, ter fé, orar, jejuar, se congregar. Congregar é bom. Muita gente confunde, não, a igreja A, a igreja B, isso aí são todas opções que surgem, cada um com as suas falhas, porque tudo que está aqui neste mundo é falho. A perfeição só está no céu. Então, eu digo, irmão, que a nossa jornada feliz, a nossa jornada feliz é a nossa jornada com Deus no nosso coração. Ela não é apenas o que foi dito aqui que eu falei, que é uma viagem, como foi para eles. É também uma viagem ao tempo que cada mês que vai passando é como que a gente estivesse viajando nesse deserto. Aqui tem toda uma simbologia. O deserto é a continuidade, que a gente não sabe. Sabe qual vai ser o destino final, que é a nossa entrada no céu. E eternamente vivermos ao lado de Deus, Deus conosco, segurando a nossa mão, sendo amado. Olha, minha gente, eu não consigo muito explicar, mas em algum instante eu vou tirar algumas passagens bíblicas para expressar isso. O mundo está carente disso. No dia que todos nós nos conscientizarmos que nós temos que nos voltar para Deus, que nós temos que orar, que louvar, que amar o nosso próximo, amar inclusive aqueles que nos perseguem, que uma hora ele também recebe o perdão de Deus, a gente perdoa e tal. É claro, não é tão simples a gente amar quem nos persegue, mas vamos tirando do nosso coração o rancor, a queixa, é fulano, não sei o que, se ofende. Eu, no passado, fui uma pessoa assim, eu bebia, dançava, pulava, ficava entusiasmado com muitas coisas e eu pensava que aquilo era felicidade. Hoje eu não tenho mais saudade disso. Às vezes eu lembro e glória a Deus por Ele ter me livrado. Se eu tivesse continuando disso, talvez eu já tivesse morrido. Talvez. Porque a exposição constante, Deus é bom e tal, mas se você não ficar toda hora se aproximando se aproximando dele, vivenciando ele, ele não pode te dar prêmio, te dar galardão. Ninguém vai ligar para quem não liga para a gente. Então, eu quero dizer para todos vocês que a palavra de Deus é o caminho inicial. Leia, meus amigos, meus irmãos, leiam a Bíblia. Para a gente ler a Bíblia,
Não precisa grande sacrifício, vá aos pouquinhos. Primeiro você adquire, valendo aos poucos, vá pedindo esclarecimentos. Isso você consegue lá com o pastor da sua igreja, com o padre da sua... Eu digo padre porque o padre também é uma pessoa instruída por Deus. Está lá no credo católico, que é cristão também, mas tem uma tendência um pouco mais diferente, mas ninguém está aqui para criticar. Porque nós que estamos com uma doutrina um pouquinho mais diferente, não, não podemos observar, não podemos olhar com crítica, e sim com sentimento de fraternidade. Ei, rapaz, tu tá sonhando muito. É bom sonhar. Sonhar com Deus. Que alegria. Né? Eu queria muito falar sobre essas dificuldades todas que a humanidade alcança. Mas tudo se resume quando houve... Tudo começou e tudo vai terminar com a volta de Jesus. Mas quando é que tudo começou? Quando é que tudo começou? Começou com a chamada de Abraão para cumprir uma missão que Deus estava determinando para ele. Essa missão foi Deus dizendo: farei de ti uma grande nação e a minha mensagem será divulgada por todos os povos. E isso aconteceu com muita dificuldade, e daí por diante, tem tudo. A gente só começa a entender bem isso, meus irmãos, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, né? A gente começa a constatar. A primeira coisa que eu, por exemplo, eu estudei tantas doutrinas, né? Doutrinas, muitas coisas que eu achava bonito, achava interessante, mas aí, no dia que eu me despertei, e é isso que eu quero pedir a você, irmão, irmã, amigo, amiga, que aperfeiçoe esse despertar, porque é ele que nos conduz a um fator de clarividência tão forte que não tem como negar. Desde o primeiro momento da palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, o último, tudo que você buscar nessa vida, lá vai ter a resposta. Lá vai ter como ter uma boa esposa, o que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom marido, o que é ser uma pessoa de Deus, do lado do bem. O que é bom, quando a gente sente isso, a gente perde até o medo. Antigamente eu ia sair, eu falava, é claro, eu vou temer que aconteça alguma coisa, mas de imediato eu tenho que acreditar em Deus e Ele está comigo. Porque Ele nos atende. A palavra aqui não é impossível, durante esse tempo inteiro, haver contradição. Algumas pessoas, outro dia eu estava vendo um programa aí na internet, um podcast, e tinha um idiota lá, eu digo que é idiota mesmo, porque ele falou, o meu negócio é provar que a Bíblia se contradiz. O sujeito, a que ponto que o indivíduo chega a esse ponto? Mas isso também, ainda bem que o pastor lá tinha um pastor, um padre e um rabino inclusive cristão. Eles fizeram ele calar rapidamente, porque eles disseram, primeiro, por que você fala, por que você pensa, por que você vê, por que você está com essa... Você existe, não existe? Você não é um fantasma. Isso tudo tem uma razão. Aí eles já... E aí quando você vai buscar isso, você encontra na palavra do Senhor. Tudo, tudo. Pra você ter uma ideia para concluir, eu gostaria de ficar falando tanto tempo, mas é cansativo. Houve um episódio, isso é muito importante, diz aqui, que na época do rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua de ouro, dele próprio, do rei Nabucodonosor. E determinou, quem não adorar esta imagem, que sou eu vou mandar matar, eu vou eliminar. Aí a maioria não queria morrer e fingia, eu vou adorar e tal. Acontece que chegou nos 3 irmãos, eu anotei aqui, 3 irmãos, Abidnego, Sadraque e Mesaque. Esses 3 disseram, não, nós não vamos adorar essa imagem,
Ah, é? Você não vai? Então aquece a fogueira e 7 vezes mais nós vamos te jogar vivo no meio dessa casa. Não, pode jogar. Pode jogar que o meu Deus está em cima, ele vai me proteger. E aí a palavra de Deus diz que o Nabucodonosor, jogou essas pessoas lá na fogueira e o fogo, ele andava dentro do fogo vivo e o fogo não queimava eles. E aí o Nabucco começou a ficar assustado e, pô, vou olhar e esses caras estão saindo vivos, que é isso? Ainda tem mais uma pessoa que era Jesus que estava lá com eles e tal. E depois a Bíblia fala de vários e vários outros exemplos da prova concreta, real dessa doutrina cristã. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir com histórias. Ontem mesmo eu fui sair à tarde, estava até com a minha esposa, a gente foi dar uma voltinha aí. Eu estava vendo aquele templo que tem aqui na Avenida Centenário, o templo ali são dos Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os famosos Mormons. A gente olha uma coisa assim, calma, todo fechado lá. E gozado, eles usam o nome de Jesus, mas não tem nada da doutrina. Eles usam alguns trechos da Bíblia. Eu já conheço um pouco essa doutrina, eu já cheguei a estudar. Eles têm um lado assim que chama atenção, mas quando você vai ver, eles fazem, eu considero uma seita que nem é cristã. E está cheio de seitas, de seitas, está povoado, o mundo está povoado de credos, de procedimentos que não são cristãos, não está na Bíblia. A melhor forma de referência que você tem é a palavra de Deus, a Bíblia. Se tiver lá, vai, que é verdade. Então, tudo se volta para a palavra de Deus. Temos que ter Deus em primeiro lugar. E nós temos esse privilégio do nosso Redentor, Jesus Cristo, que por aqui esteve, subiu ao Gólgota e derramou seu sangue por mim e por você. Então eu encerro com a linda música do deserto. Eu já quero chamar essa música, a música do deserto. Né? A linda música do deserto que diz assim, que diz não, que dá essa entoação, porque nos conduz a andar, a refletir, a parar. E aquele sofrimento, então Deus, eu vou até aumentar que eu acho, ela consegue trazer no meu pensamento aquela caravana seguindo, aquele vento, aquela quantidade de gente, mas todos com fé em Deus. Ô Senhor, que glória, é magnífico. Quero que você vivencie isso. Peço que você, quando seu coração se abrir para Jesus, você encontre essa felicidade. Ele está contigo, ele bate. Lá em Apocalipse ele diz, estou à tua porta. Se você abrir, ele entra e ceia com você. Creia, acredite. Nós não somos um por acaso. Glória a Deus. Que Jesus esteja com você. Que Deus abençoe você, a sua família, todo o seu trabalho, toda a sua casa. Que é para isso que nós estamos. Enquanto há tempo, porque Ele está de volta. Não vai demorar. Glória a Deus, Pai amado. Em nome de Jesus. Eu quero cumprir o meu ID, pedindo, Senhor, como Tu estás comigo, esteja com o meu irmão, com a minha irmã, com a pessoa que está me assistindo agora, com outras pessoas. Vá ao encontro dessa pessoa, transforme essa pessoa. Tua palavra diz que quem está contigo é nova criatura. O passado não existe. Deus não nos castiga, Deus nos protege e nos ama, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.